há alguma coisa que eu queria tentar retirar desse com PDL, é uma linha de força, né, uma linha metodológica para a gente pensar nas pesquisas por vir, né, sobre psicanálise e racismo a partir da TSG. Né? Então, eu acredito que meu texto, da Camila e do Fernando em especial, né, que estão trabalhando a partir dessa teoria, vão organizar as pesquisas desse grupo de pesquisa, né, que vai se dedicar com projetos de iniciação científica, mestrado, doutorado, que foi disparado pela Julinéia. Eu queria mencionar isso. Esse congresso acontece graças à pesquisa, à força e ao brilhantismo dessa pesquisadora, né, Julinéia Soares, que dispara um processo de pesquisa, né, e que eu quero que continue aqui na Fafiche, na psicanálise. Eu acho que a TSG tem muito a contribuir, como o professor Fernando já mostrou. Então, eu fiz algumas páginas iniciais que eu quero pular, porque eu quero falar mais da tese, até para dar mais tempo de discutir com vocês. Então, as páginas iniciais, eu estou só me desculpando, eu faço isso desde o doutorado, né? Estou falando aqui, o que é literatura para mim, né? Vocês me desculpem, vocês da literatura, professor Antônio, professora Valéria, me perdoem, eu vou usar a literatura. Eu vou usar a literatura como inspiração, né? Apesar do meu doutorado em estudos literários, o Antônio estava na minha banca, está de prova, né? Que eu tentei, fiz o melhor que pude, né? Mas, enfim, a literatura, para mim, parto do pressuposto do Richard Rorty, que a literatura é um código que a gente usa como inspiração, né? Para nos tornar pessoas com vocabulário mais ampliado, né? Para que a gente tenha composições mais amplas, mais abertas, de crenças e desejos, que façam com que a gente construa um ethos mais solidário, mais aberto, que a gente lute a partir desses textos que disparam na gente a produção desse tipo de rede solidária, que dispare isso, né, que dispare esse movimento de construir uma rede solidária mais ampla, né, que a gente fique mais atento à produção de crueldade que nós podemos produzir, como a Camila mostrou, né? Então, será que eu estou sendo cruel? Será que eu estou sendo violento? Literatura serve para a gente, de repente, se dar conta, de repente, se colocar no lugar do outro, né? Então, o Rorty, nesse texto, que é um texto super bonito dele, né? Assim, the inspirational value, né? O valor inspiracional das obras literárias, né? Da literatura, acaba trazendo um conceito que o Laplanche traz para falar de sublimação, que é a noção de inspiração, né? Então, para o Laplanche, a sublimação ela tem que ser retomada no sentido de pensar num arranjo pulsional que inspire as outras pessoas, né? Então, a gente faz um arranjo pulsional que acaba inspirando as outras pessoas a também trabalharem seus próprios enigmas. Então, a gente escreve um texto, a gente faz uma performance, como ontem o Ricardo fez, né, que me fez abrir o chororô, foi mal, porque isso inspira, isso traz, isso reabre os afetos, isso reabre os arranjos pulsionais, porque a arte não é, de forma alguma, como Freud estava pensando, né, um silenciamento do sexual, um apaziguamento do sexual. Ao contrário, a arte parece fazer com que o sexual continue a circular e talvez possa circular de forma mais traumática, mais potente, né, trazendo o sexual de volta, né? O aspecto fragmentário, fragmentador do sexual, como a Fernanda acabou de mostrar. Então, dito isso, as minhas desculpas ao campo literário, eu apresento logo a tese, que vocês vão ver, tem muito a ver com o que o Fernando apresentou, que é a raça como um código tradutivo. Então, o Laplanche ele vai propor uma desconstrução importante de noções clássicas, como castração e complexo de Édipo. Então, ele vai desconstruir isso, porque, segundo ele, tais arranjos são conjuntos organizados de representações de fantasias, de afetos e de emoções pulsionais. Conjuntos organizados. Portanto,
Édipo, castração, já é processo secundário. Não se trata de ver em tais esquemas algo hereditário, algo universal, mas como um esquema narrativo, como um código que auxilia e força a tradução de mensagens enigmáticas recebidas pela criança na situação antropológica fundamental. Um exemplo notável dessa teoria é a sua aplicação ao estudo de gênero, que, para o Laplanche, vai fazer ele concluir que o sexual é o resíduo inconsciente do recalcamento, simbolização do gênero pelo sexo. Então, nesse artigo do Laplanche, artigo fundamental, né, que orientou, aliás, as pesquisas do congresso passado, o gênero, o sexo sexual, o Laplanche vai definir, né, e vai estabelecer essa leitura, né, do sexual como um resíduo inconsciente do recalcamento, simbolização do gênero pelo sexo, né, e, nesse sentido, é essa tese que eu vou derivar para pensar a noção de raça. O gênero, então, seria, né, códigos e esquemas narrativos que estão endereçados à criança e que auxiliam e forçam a traduzir seus corpos através desses códigos. De forma geral, o código de gênero ele é binário, homem e mulher, feminino, masculino. Como tais códigos são veiculados por cuidadoras e cuidadores, são sempre comprometidos com o inconsciente das mesmas. Isso faz com que nunca haja uma coincidência entre gênero e sexo. O resto dessa operação, a cicatriz que tenta colar essas duas coisas é o sexual, a força que faz circular os prazeres nesse corpo de forma singular. Podemos utilizar essa teoria, então, como modelo para o que eu quero propor. Há uma operação de recalcamento-simbolização da diversidade humana para que se produzam diferenças específicas entre grupos e sujeitos. Além da diferença sexual e de gênero, há também a diferença de identidades grupais. Os códigos identitários se apoiam em diferenças fenotípicas, criando tais diferenças como identidades. No exemplo político que o Laplanche vai trazer na problemática da castração, isso vai ficar muito claro. Então, o Laplanche vai tomar uma história que acontece no período ali de Bizâncio, que trazia uma cidade dividida em dois grupos, os verdes e os azuis, que se reuniam para os jogos esportivos lá, né, de torcidas. Essa distinção passou do campo do esporte para o campo político. De repente, quem era da torcida tal acabou assumindo uma certa posição política, quem era da torcida verde acabou assumindo outra posição política, né? O autor vai resumir, então, essa tese dele dizendo o seguinte: a insígnia não é a imagem de outra coisa, mas é a insígnia que cria aquilo que simboliza. É a atribuição da insígnia que acaba por criar campos políticos, e não, forçosamente, campos políticos pré-existentes que se dão uma insígnia a título de sinal de reconhecimento. É o símbolo que tem aqui uma função verdadeiramente criadora e que modela inteiramente uma distinção social e política. Por conseguinte, é importante distinguir o atributo como qualidade e o atributo como insígnia. Então, a ideia do Laplanche, resumidamente, não é que já existiam os verdes e os azuis. Era por uma contingência banal, pessoas levaram lá bandeirinhas verdes, bandeirinhas azuis, de repente a gente começa a falar os azuis. Você é um azul. Se você é um azul, você é não verde. De repente a gente começa a atribuir uma mera insígnia, uma identidade de atributo específico do próprio sujeito. Essa é a mágica da atribuição, né, de uma designação, né, específica que cria a passagem, né, de um mero atributo qualitativo para uma identidade, né, um atributo efetivo, né, como qualidade daquele objeto determinado por aquela insígnia. Já para ir aproximando da problemática do racismo, é preciso lembrar que branco e negro são cores como outras quaisquer, em meio a uma diversidade infinita de outras cores, sem contar os múltiplos tons de cada uma. A grande questão é perceber como esse atributo cor
passa do campo da qualidade e deriva para o campo da insígnia. Isso designa uma identidade diferente das outras. A passagem aqui é da diversidade para a diferença. Num segundo momento, as diferenças podem vir a estabelecer entre si diversas formas de se relacionar, dentre as quais destaca-se a garantida pelo ódio, a saber, a oposição. Branco quer dizer não negro, negro quer dizer não branco. Então, antes dessa passagem da diversidade para a diferença opositiva, branco e negro eram cores quaisquer na pluralidade infinita de cores, inclusive nas gradações infinitas do branco. A gente sempre lembra daquele exemplo dos esquimós, né? Sempre, todo mundo sabe do exemplo dos esquimós. Tem várias palavras para branco, várias neves, não sei o quê, né? Várias gradações de negro, né? Aliás, as pesquisas têm mostrado que não é a cor da pele, né? Mas outros tipos de fenótipo que vão sendo articulados a produzir isso que a gente chama de negro, né? Então, não é exatamente a cor. Você pega o Pantone, é Pantone ou Pantene? Pantene é shampoo, né? É Pantone, não é isso? A escala Pantone, né? Vai ver lá assim, que tem gente que tem a mesma cor Pantone, né? Mas que não sofre preconceito porque não tem traços fenotípicos específicos, cabelo enrolado, cabelo não sei o quê, o nariz não sei o quê, e aí você não sofre. Então, não é o Pantone, não é exatamente essa fenomenologia metafísica da cor, da qualia, o qualia da cor, não é isso. É outra coisa, é a insígnia. Bom, assim como o gênero, a raça ou descrições típicas codificadas de fenótipos específicos é endereçado como mensagem enigmática. E se explica por que, como salientado por Souza, é possível, na verdade é quase impossível que não seja assim, que uma criança negra tenha um ideal de eu branco. Se todas as mensagens que a criança recebe vão, por um lado, na direção de atrelar a cor negra ao que há de pior, feio e mal, e, por outro, articular ao branco o melhor, bonito e bom, não surpreende que a criança negra se veja em apuros para construir um narcisismo que tome seu corpo e sua pele como objetos de amor e investimento. É fundamental ressaltar que a cor só existe como designação e não como um fato perceptivo neutro, fenomenologicamente universal, sem nenhum tipo de marcação histórica ou política. A pesquisa de Pastoreau mostra que, em grego e latim, era difícil de nomear a cor azul. Vou aproveitar o azul, que ficou muito melhor por causa do Cruzeiro, né? O azul, por exemplo, não havia designações muito claras dessa cor em latim ou grego, né? Não se trata de pensar que o sistema perceptivo, biológico de gregos e romanos era distinto do nosso, mas que o sistema de percepção, na medida em que foi informado por léxicos distintos do nosso, não tornava essa cor existente, né? Por exemplo, gregos e romanos parecem não ter descrito o céu como azul. Atribuem ao céu cores como vermelho, amarelo, verde, mas nenhuma descrição antiga é encontrada mostrando a articulação entre o céu e a cor azul. É inacreditável isso. Você vai ler Platão, você vai ler Aristófanes, você vai ler os romanos também, você vai ler Sêneca, e você não acha essa descrição, essa articulação facílima entre nós do céu azul, né? Um dos textos mais complexos de Freud é o pequeno artigo no qual ele trata da negação. Ali, o Freud vai articular fortemente a percepção à função de juízo. Em outras palavras, para o autor, a percepção não é passiva, mas é um processo de incorporação ou expulsão. Uma leitura laplaciana desse texto, um projeto que ainda está para ser feito, mostraria que o eu presente nesse texto já está ativo demais desde o início, no texto do Freud. Seria preciso ainda insistir que o que é introjetado ou rejeitado é aquilo que é proveniente do outro, implantado ou intrometido pelo outro. O que nos importa aqui a cor não é uma percepção passiva, mas uma mensagem endereçada pelo outro que cria o objeto designado pela cor. Se isso vale para o céu, valeu para o céu, também vale para a pele, né? Então,
Tais reflexões nos conduzem a uma conclusão importante: o inconsciente não tem cor. Eusídio Nogueira comenta que foi aconselhado a desistir do título da sua tese, que seria A Cor do Inconsciente, né? E a autora queria enfatizar não a cor da instância psíquica, mas a forte incidência do significante cor negra, que está inserido, né, num arranjo semântico, político, econômico e histórico. Ora, tais arranjos são pré-conscientes e conscientes. Funcionam regidos pelo processo secundário, organizam o processo primário. Nesse processo primário, próprio ao inconsciente, não pode haver nada que signifique algo. Não pode haver um sujeito do inconsciente. Não pode haver um sujeito no inconsciente. A cor de alguém é atributo de um eu, que dá sentido e localiza um eu, e não o inconsciente de alguém. Laplanche vai esclarecer esse ponto, e aí eu cito essa passagem do Laplanche, que é bastante importante para a gente entender, então, uma questão que está aparecendo no Congresso, que eu acho que é uma das questões que a gente vai ter que ainda elaborar muito, né, que é essa questão da cor do inconsciente, mas é evidente que fica algo diferente na criança negra. É evidente, quando a gente atende negras e negros, alguma coisa tem de diferente, né? Então, que representações, coisas são essas que ficam lá, né? Que não ficam nas crianças brancas? Então, a gente ainda vai ter que elaborar um pouquinho isso. Assim, eu estou insistindo que não é a cor, né? Não é a cor, mas é alguma coisa. É certamente diferente, que tende, por exemplo, a aumentar enormemente, né, a incidência, né, por exemplo, de saídas depressivas entre negras e negras, né, em comparação com crianças não negras, né? Então, tem alguma coisa que força, né, a tradução desse sexual que está intrometido, implantado, né, na direção, por exemplo, de, depressão. O inconsciente não é o discurso, o desejo do outro, diz o Laplanche. É o resultado de um estranho metabolismo que, como todo metabolismo, comporta decomposição e recomposição. E não é gratuitamente o que falamos aqui de incorporação. Na incorporação, há igualmente essa decomposição e recomposição. No início, há uma espécie de mensagem enigmática, julgamento ou comunicação que se esconde atrás de um comportamento, julgamento, que se pode tomar em um seu sentido mais kafkiano, pois desse comunicado ao sujeito, o sujeito não conhece nem os considerandos, nem mesmo o verdadeiro sentido. Tal como em Kafka, só lhe é transmitido o veredicto. O que é o veredicto? Diremos, em síntese, que é o energético puro. A mensagem desqualificada não veicula nada, exceto energia. Esse é o que Laplanche está trazendo. Então, como se a mensagem enigmática dirigida a alguém, a todos nós, na verdade, né, funcionasse como um veredicto, frente ao qual a gente responde, mas sem saber o que significa, o que é, mas ao responder dá sentido. Esse é o ponto. Ao responder dá sentido a posteriori a esse veredicto. As representações coisa são, então, esse veredicto que, dessignificado em si mesmo, pode ser ressignificado quando de sua passagem tradutiva para a consciência. Se as pessoas negras são bombardeadas pelo olhar sádico-anal do branco, que localiza a cor negra do lado do dejeto, tal veredicto, caso não encontre no mundo nenhuma outra mensagem que o desminta ou contraponha, tenderá a encontrar nas redes pré-conscientes as vias de associação entre cor e o sentido identitário. O inconsciente nada comunica, o Laplanche insiste, mas, tão logo encontre um modo de se representar, a compulsão à repetição tornará o que era veredicto dessignificado em significação impositiva. Então, resumindo o que eu disse até aqui, gênero e traços fenotípicos, em especial a cor, são códigos tradutivos ultrafacilitados pela cultura que organiza o pulsional, que constituem como existentes tipos específicos de sujeitos. Tais códigos são marcados por um binarismo que visa recalcar a pluralidade infinita de potenciais formações identitárias. Dessa tese, retiram-se duas consequências, uma política e outra clínica. Observem que a operação psíquica que transforma a diversidade em diferença
é uma operação essencialista, que produz uma identidade opositiva a outras. Uma das consequências políticas, então, dessa hipótese, o que eu estou propondo é, acompanhando o Pierre Bourdieu, que há tantos racismos quanto grupos que dele se beneficiam. Propor a existência de racismos no plural serve para denunciar justamente que todo racismo é um essencialismo e que não vai estar definido por uma cor específica. Eu vou dar 2 exemplos disso agora mesmo. A consequência clínica dessa teoria, então essa é uma consequência política é essa, né? Lembrar disso é muito importante, porque são vários racismos. E segundo, a consequência clínica é que o analista deve estar atento justamente a essa operação essencialista e binária e deve auxiliar o sujeito em análise a desconstruir os mecanismos que tornam as identidades muito submissas ao binarismo opositivo, próprio dos tempos constitutivos. Tarefa nada fácil, pois tal submissão, veremos nessa próxima sessão aqui do texto, extrai sua força pulsional do masoquismo originário. O professor Fernando também fez essa articulação. Um derivado dessa consequência é a questão fundamental sobre os efeitos contra- e transferenciais dos atendimentos inter- e intra-raciais. Negras atendendo brancas, brancas atendendo negras, quais os efeitos libidinais dessas variações de encontros analíticos. Uma negra atendendo uma branca, quais são os efeitos contratransferenciais, quais são os efeitos transferenciais. Isso é um campo de pesquisa ainda a ser feito, né? A branca atendendo a negra, né? Também as mesmas questões. Enfim, tem um campo de pesquisa aqui. 2 exemplos sobre essa noção de cor, que essa noção de cor ela pode, enfim, responder a um veredicto específico e se atrelar a uma rede específica de afeto. Eu não escrevi essa parte ainda, então vou falar disso rapidamente para concluir falando do masoquismo originário um pouquinho, que é um pouco o que a Camila falou, um pouco o que o Fernando também falou. Eu comecei meus projetos de iniciação científica na Letras. E o primeiro projeto de iniciação científica que eu fiz com o professor Sérgio Peixoto, um especialista em poesia brasileira, que foi meu orientador de doutorado também, foi sobre um poema e sobre a noção de preconceito e racismo no romantismo brasileiro. Então, o primeiro projeto de pesquisa, lá em 94, na Letras, foi sobre a escrava Isaura, de um lado, e um poema do Gonçalves Dias, e aí eu entrei mais no romantismo mesmo, chamado Marabá. Então, esse poema, o Marabá, trata de uma mulher que tem o fenótipo branco, mas é índia. Então, Marabá era como eram designadas as pessoas que nasciam na tribo, no caso, a tribo Tupinambá, com os fenótipos brancos, né, por causa da miscigenação, mas que, por terem nascido brancas, com olhos verdes, né, cabelos loiros e tal, eram absolutamente desprezadas pela tribo. Então, eram totalmente recusadas, e o Marabá é um poema, leia um poema bonito. Marabá é um poema lamento, né, dela, Marabá, se lamentando por nunca ser aceita, nem de um lado nem do outro, né? Ela se vê como índia, quer ser índia, né? Fala das vestes dela, do desejo dela, inclusive religioso, de compactuar com aquele grupo, mas não é aceita de forma nenhuma por causa da cor dela, né? Então, esse é um primeiro elemento, assim. O branco, né? O branco como também alvo, né? De um rechaço, de uma rejeição social. Então, ou seja, não está na cor especificamente, mas nas engrenagens sociais que atribuem, que fazem dessa insígnia específica, uma cor qualquer, né? O lugar da projeção da pulsão sexual de morte. E se for o branco, vai ser o branco, se for o negro, vai ser o negro, mas no nosso caso, né, majoritariamente é o negro. Um outro detalhe importante é que a lógica do racismo, né, ela não precisa ser orientada só pelo visual, só pela pulsão escópica.
o objeto voz também vai se apresentar como um marcador desse tipo de insígnia, que vai fazer uma via facilitada também para esse tipo de projeção da pulsão sexual de morte, né? Então, os sotaques, por exemplo, o sotaque me parece ainda um marcador muito importante, né, no objeto voz, que marca muito poderosamente as exclusões, né? Aqui no Brasil, especificamente, o sotaque nordestino, ele ainda é um marcador muito poderoso de exclusão, né? Independentemente da cor, mas, claro, há gradações aí, né? Então, é preciso ficar mais atento à pluralidade dessas insígnias, né? Tanto essa fonte dela como visual ou vocálica, né? Porque elas têm uma variação muito grande. E aí eu termino o texto, já vou abrir para a discussão que me interessa mais, também destacando a ideia de que, para o Laplanche, a situação originária ela está marcada pelo masoquismo originário. Então, a ideia de que a primeira posição que um sujeito deve ocupar necessariamente é o masoquismo, é uma ideia que a gente tem que atrelar a essa saída racista também. Então, se a primeira posição do sujeito é o masoquismo originário, é preciso se assujeitar e fazer o princípio do prazer funcionar a partir das fronteiras que vão vir a partir daí, será sempre em resposta ao masoquismo originário que as identidades vão se formar. Há certamente vias facilitadas da cultura que mantêm o sujeito atrelado a essa passividade e ao lugar de objeto. Então, duas vias fundamentais, o gênero feminino, raça negra, né, vão ser imperativos superegóicos que vão conduzir aquelas e aqueles designados nesses lugares à posição passiva, de ódio dirigido a si mesmo. Um dos objetivos do racismo é negar ao negro justamente a possibilidade de autodefinição, né? Então, se odiar me parece um efeito fundamental, né, como manutenção do masoquismo originário nessas posições específicas. Mulher, gay, negro, negra, esse é o lugar que a gente quer fazer com que o masoquismo fique encarnado, restrito nesses lugares, né? Há várias passagens da Carolina que ela mostra isso, né, de forma muito clara, passagem que já foi dita aqui algumas vezes, né? É pena você ser preta, disse o moço lá do circo, né? E ela fala, eu quero ser preta, sim, né? Meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. Se existisse várias reencarnações, eu quero voltar a ser sempre preta, né? Mas ela também, em vários momentos do livro, ela vai dizer, a minha vida tem sido preta. Preta é minha pele. Preto é o lugar onde eu moro, né? E numa determinada passagem ela diz, pensei na desventura da vaca, escrava do homem, o mundo é como o branco quer, porque ela articula, né, também a coisa da vaca, ela fala da vaca, né, ela fica lá no pasto, ela come, o homem branco dá comida para ela e depois despedaça ela toda, né, e aí termina dizendo, o mundo é como o branco quer, né. Enfim, então essa era a ideia dessa sessão, de que existem vias facilitadas, né, que fazem com que a lógica do racismo se estabeleça a partir dessa insígnia específica e a partir desse mecanismo, né, de identificação projetiva que coloca nas negras e nos negros o lugar específico do masoquismo originário. Isso faz, obviamente, ter que pensar nos mecanismos que a Camila trouxe, que, do ponto de vista dos brancos, também há mecanismos altamente facilitados que fazem com que o nosso sadismo, em especial o sadismo anal, tenha essa articulação específica, né? Tem essa via facilitada específica. Bom, quero concluir falando dos sonhos aqui da Carolina e de um paciente, que é a seguinte. A Carolina, vocês sabem, ela sonha várias vezes que está comendo, né?
ela está comendo. E o sonho é um espaço psíquico importante de resistência, né? Então, estou pensando que, num determinado momento, assim como essas abaiomis, existe um movimento dela, especificamente, por isso o texto dela é muito inspirador, né? Inspira na gente a ideia de resistência psíquica, né? Resistência à violência que a gente está sofrendo, e a resistência dela é apresentada nesses sonhos. Então, queria lembrar que, de alguma forma, ela entende, ela está convocada pelo masoquismo, sem dúvida nenhuma, né? Mas ela resiste a isso sonhando, né? Um paciente que é negro me conta o seguinte sonho, em determinado momento, que ele sonhou que estava lutando com o pai dele e que esse pai era ninguém menos que Darth Vader. Né? Foi um sonho Star Wars, né? E o Darth Vader é assassinado por ele no sonho, então um sonho bem edípico, né? Mas ele, que é negro, não deixa escapar a ideia de que o lado escuro da força é o lado mal que tem que ser assassinado e tal. A gente tem interpretado esse sonho há alguns meses juntos, e trata-se de um paciente que, assim, que tem muito a ver com a Carolina, que é brilhante, né? Assim, um paciente muito, muito inteligente, e que é tomado por uma timidez inibitória brutal, né? Assim, então, é de uma inteligência muito acima da média, né? Na área das exatas, mas na hora de se aproximar de alguém, na hora de namorar, é impossível. Ele não consegue se apresentar como amável, como objeto amável. Isso, ele tem se apresentado, isso, né? Eu acho que a análise vai ser o potencializador disso, eu espero que seja. Muito difícil, sessões muito densas, de muito silêncio, de muito sorriso. Ele apresenta um sorriso o tempo todo, mas não fala, não consegue falar, não consegue... Eu fico tentando puxar a palavra, meio que coloco muita palavra, sessões que eu falo bastante com ele. Esse pai, o pai dele, é um pai que vive a condições descritas por Carolina, um pai que ele nunca teve muito contato, viu 2 ou 3 vezes durante a vida, mas que quando viu nas favelas de Vitória, teve uma imagem terrível, né? Alcoólatra, pobre, né? Tudo que a gente atribui, né, ou que força a atribuir dessa insígnia específica, o ser negro, ao ser, né, o mais dejeto, mais despejo possível, né? Então, ter que fazer esse trabalho de reelaboração da cor, né? Ter que se reapropriar dessa cor como cor dele, e matar esse pai é uma tarefa específica desse paciente, mas que eu acho que pode ser alargada, né, para muitos pacientes que vão estar diante dessa insígnia, tendo que fazer um pouco essa tarefa, né, de tradução, de uma outra tradução, né, de não aceitar o atrelamento dessa cor às significações específicas atribuídas a essa cor, né? Parece que isso é uma das tarefas analíticas precípuas, né, que existe na análise de uma pessoa negra. Enfim, são essas as teses gerais que eu queria apresentar, e aí queria ouvir vocês também. Obrigado. Para não chorar.